E também as críticas que surgem ao Tribunal Superior Eleitoral, daí também essa declaração do ministro André Mendonça. Traz para a gente então em detalhes o que essas decisões trazem de reflexo sobre o momento da renúncia de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro e também o que vem sendo falado sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Carol, esse julgamento ali expôs uma divisão no Supremo e também virou palco de críticas ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, pela morosidade nos julgamentos e pelos sucessivos pedidos de vista. O ministro Gilmar Mendes chegou a citar perdidos de vista, que é o que se fala aí em tom jocoso, porque quando há um pedido de vista ele acaba se perdendo no tempo e prolongando os julgamentos, e nesse caso de Cláudio Castro não foi diferente, e essa foi a crítica dos ministros, que o Supremo Tribunal Federal só se deparou com essa situação nesse momento e está nesse imbróglio sobre eleição direta, eleição indireta, unificação das eleições com o desembargador ficando um pouco mais no cargo, porque o Tribunal Superior Eleitoral não agiu no momento correto. O ministro Gilmar Mendes foi claro na crítica nesse sentido, por afirmar que ali faz quase 2 anos que o TRE, Tribunal Regional do Rio de Janeiro, se reuniu e absolveu Cláudio Castro por uma margem pequena, mas ele foi absolvido no Tribunal Regional do Rio de Janeiro e subiu para o TSE há quase 2 anos e só agora o Tribunal Eleitoral acabou concluindo esse julgamento. Agora que eu digo no fim de março, portanto mais de 1 ano e meio depois, o TSE, que poderia ter sido mais célere, poderia ter acelerado esse julgamento e não teria criado esse imbróglio, faria uma eleição direta para governador lá atrás, no ano passado ou mesmo no ano retrasado. Mas não, o TSE iniciou o julgamento, teve um pedido de vista, depois teve outro pedido de vista, foram 3 pedidos de vista até a conclusão do julgamento, e isso levou a essa situação de o tribunal entender eventualmente até que seria adequado uma eleição direta, mas que do ponto de vista prático não seria a melhor solução. Do ponto de vista jurídico, há uma maioria para entender que sim, seria o mais correto determinar a eleição direta, mas do ponto de vista prático, o judiciário também não pode se desconectar da realidade. Como o tribunal determinaria uma eleição seguida da outra, porque a eleição de outubro é inevitável e essa dupla vacância no cargo geraria uma eleição agora. Portanto, o Rio de Janeiro viveria praticamente o ano todo em clima de eleição, o que não é desejável no ponto de vista de ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato é que houve uma série de críticas, tanto que o próprio ministro Flávio Dino pediu vista sob a alegação de que quer esperar a publicação do acórdão do julgamento no TSE. O que é isso? Sempre que tem um julgamento judicial, dias depois, ou muitas vezes semanas depois, é publicado um acórdão com a íntegra do que foi decidido. Ali no momento do julgamento, os ministros dão seus votos e depois é o acórdão que dá esse efeito ao julgamento, tanto é que é em cima do próprio acórdão que a defesa pode apresentar embargos de declaração, ou seja, que pode recorrer da decisão apenas após a publicação do acórdão. E o ministro Flávio Dino, portanto, reforçando as críticas do ministro Gilmar Mendes, diz que vai aguardar a publicação do acórdão para depois devolver esse pedido de vista e aí então o Supremo Tribunal Federal concluir esse julgamento. Carol. É interessante observar ali a manifestação da ministra Carmen Lúcia, ela que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive decidiu antecipar a sua saída do comando da Corte Eleitoral. O mandato da Carmen Lúcia terminaria em 3 de junho, mas ela anunciou que vai dar início ao processo para ser sucedida pelo ministro Cássio Nunes Marques, que então vai passar a presidir a Corte Eleitoral. Na próxima terça, a gente tem aquela votação simbólica e aí Cássio Nunes Marques passa para a presidência do TSE nesse ano eleitoral e o André Mendonça, que a gente acompanhou ali se manifestando também no julgamento, será o vice-presidente do tribunal. O Matheus Teixeira trazendo para a gente informações, análise lá em Brasília. Valeu, Matheus, até já.